Vamos continuar aqui o nosso jornal, trazendo informações sobre aquela operação que foi realizada pela Polícia Federal nesta semana e pela Controladoria Geral da União, que mirou um esquema bilionário de fraudes no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, com desvio de recursos de aposentados e pensionistas ao longo de anos. De acordo com as investigações, pelo menos 11 entidades associativas são suspeitas de realizar descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas. Para entender um pouco mais sobre esse caso, a gente convidou aqui o advogado previdenciarista Newton Lopes. Está com a gente aqui. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Lívia Pessoa também com a gente. Boa noite. Boa noite, Aline, doutor. Quem está em casa conosco? Foi um rombo bilionário, mais de 6 bilhões de reais. E muitas dessas pessoas que estavam lesando, acabaram, claro, lesando os aposentados, os pensionistas. Quem é o beneficiário do INSS? Agora o governo federal está trabalhando uma forma de fazer com que essas pessoas recebam seu dinheiro de volta, né? Como é que deve ser esse trabalho? Quantas pessoas no país, né, devem receber esse dinheiro? E quem hoje, por exemplo, se sentiu lesado, teve descontos indevidos? Como descobrir que teve esse desconto? Boa noite a todos. O pensionista e o aposentado, ele tem como descobrir que foi fraudado, lesado, na verdade, através do SCRED, né, que é disponibilizado no sistema do meu INSS, ou do extrato de consignado. Ele vai analisar e ver se tem algum desconto indevido, e aí, partindo desse pressuposto que tem o desconto indevido, ele procura o órgão competente, que seria, no caso, o INSS, para algum esclarecimento. Caso esse esclarecimento não venha da forma correta, ele procura um advogado especialista na área, direito bancário, né, e ingressa judicialmente para requerer os descontos, né, indevido, de forma em dobro, e ganha a indenização também. Então vai ter juros e correção, é possível Isso. que essas pessoas, ao longo de todos esses anos, 2016 para cá, não é isso? A operação da Polícia Federal fez essa conta baseado nesses anos, esse cálculo baseado nesses anos de fraude, e essas pessoas então vão poder receber com juros e correção. Exatamente. Doutor Newton, a gente tem algumas explicações em imagem para o nosso telespectador entender um pouco o que aconteceu nessa operação policial. Dentre elas, esse rombo que estima-se que chegue a 6,3 bilhões de reais. A gente podia colocar as informações. Vamos lá, colocar então. Vamos explicar, né, para as pessoas como é que funcionava esse esquema, primeiramente. Vamos lá, é o seguinte, eram associações que ofereciam serviços sem estrutura real. Ofereciam planos de saúde, academia, mas segundo a Polícia Federal, esses serviços eram de fachada. E essas mensalidades eram descontadas sem a autorização direto do contra-cheque dos pensionistas, dos aposentados, e inclusive foram descobertas assinaturas falsificadas, né? Isso, e dadas essas informações, doutor Newton, qual a profundidade que a polícia pode chegar em ações como essa, principalmente fazendo esse paralelo ao estado do Piauí? Existe essa conexão de saber até onde pode ter ido essas fraudes aqui no estado, em paralelo com a investigação federal? No estado, eu creio que a profundidade pode ser bem maior do que a gente imagina, né? Porque são muitos aposentados e pensionistas e esses descontos, muitas vezes eles não percebem, passam despercebido e aí somente a polícia que pode investigar isso e o próprio segurado, analisando o seu benefício mês a mês. É importante ter essa garantia do próprio benefício, ou pelo segurado, ou por uma pessoa de confiança dele, que, caso ele não saiba ler ou escrever, ele procura uma pessoa de confiança para prestar essas informações para ele. Que descontos estão aparecendo? E se o beneficiário já tiver morrido, por exemplo, e os descontos tiverem acontecido quando ele estava ainda recebendo o benefício do INSS? Os familiares vão poder recorrer para tentar reaver o dinheiro desse desconto, por exemplo? Não, em caso de falecimento do segurado, ele já cessa o direito, né? Porque o direito ele é personalíssimo ao segurado. Caso
o ingresso do processo seja antes do óbito dele, aí a família habilita os herdeiros nesse processo e a família tem direito a um futuro procedência do processo, ao futuro valor que ele tenha garantido. Para recorrer a um direito como esse, de um desconto que aconteceu e ele não percebeu, porque é muito comum as pessoas receberem algum tipo de benefício e acabarem não se dando conta que há algum desconto. Só olham lá na conta que o dinheiro já está lá e tem o desconto e ele não percebia. Nesse sentido, se alguém não tiver, por exemplo, como recorrer a um advogado ou algo particular, não tiver recursos financeiros, o próprio INSS vai dispor, o governo federal vai dispor, como pessoas que não têm esses recursos financeiros vão poder tentar reaver esse recurso, esse dinheiro? No caso, eu não vejo nenhuma outra forma a não ser judicialmente, porque existe um mecanismo de cancelamento do desconto. Só que o valor que já foi descontado, ele não tem como ser ressarcido até o presente momento, né? Pode ser que seja criado algum mecanismo através do governo federal para que esse desconto seja ressarcido no benefício do aposentado ou do pensionista. Tá. Então, antes da gente seguir aqui, Lívia, imediatamente as pessoas têm que ir logo em busca de saber se tem para pedir logo o cancelamento desse desconto, né? Indevido. Exatamente. Isso, doutor. E agora a gente tem a imagem de como que faria essa exclusão da mensalidade, que muitas vezes pode estar já inserida no contra-cheque. Você vai até o seu aplicativo, né? O Meu INSS, faz um novo pedido, exclui essa mensalidade. E também tem a opção de excluir de bloquear, na verdade, novos descontos, porque ainda existe essa linha de investigação de que ainda continuam acontecendo essas fraudes. Então, as pessoas também precisam ficar alertas para esses próximos crimes que possam ocorrer no seu credit. Ex-crédito. Isso. Aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, como fazer essa continuidade e evitar um possível novo crime. É o seguinte, o bloqueio nas mensalidades, nos empréstimos, ele pode ser feito pelo próprio segurado. É uma forma também dele garantir que o seu benefício continue intacto. Só que, assim, os mecanismos de fraude, eles sempre vão ser atualizados. E o que é que a gente espera? Que o sistema do próprio Meu INSS seja também atualizado para que dê essa garantia maior ao beneficiário, ao aposentado e pensionista. Isso, e também tem a opção de fazer essa realização de denúncias, né? Que é justamente o que a Aline estava perguntando mais cedo sobre esse ressarcimento. Quando a pessoa ela entra em contato com a ouvidoria do INSS e faz essa requisição, vai ser imediato, tem um prazo, vai demorar por conta da investigação da Polícia Federal? Quais são os indicativos em relação a isso? Infelizmente, hoje a gente conta com o sistema do INSS com uma lentidão muito grande. E aí, caso o desconto não seja feito de forma imediata, o cancelamento não seja feito de forma imediata, ele vira uma coisa corriqueira, mensalmente. E aí o prejuízo continua sendo maior, né, para o segurado, para o aposentado e para o pensionista. E pode haver um acordo em que essa pessoa possa não receber esse ressarcimento se não comprovar que teve alguma fraude ou não conseguir algum comprovante de que aconteceu isso? Sim, pode ser que exista no futuro processo judicial a improcedência, porque muitas vezes a pessoa fez o empréstimo e não sabe que fez, ou então tem o desconto no benefício, ela não lembra, e quando a gente entra com o processo judicial, às vezes as provas estão lá. Só para a gente, então, encerrar aqui. Quem se sentir lesado, procura logo ali no seu aplicativo, Meu INSS, ou na própria ouvidoria do INSS, para saber se tem algo que está em desconforme com o que ela deveria receber. Exato. Seja por conta dessa fraude bilionária, que até o presidente do INSS foi demitido, e outros cargos também importantes, ou outros tipos de fraudes, né? Qualquer desconto que ele observar no benefício dele, ele precisa procurar esclarecimentos. O esclarecimento de forma mais correta seria para uma pessoa que é instruída na área, direito bancário ou direito previdenciário, caso o INSS não ampare esse direito dele. Doutor Nilton, muito obrigada por trazer para a gente esses esclarecimentos. Desejo a você uma ótima noite, tá? Eu que agradeço a participação e no que precisar, a Comissão de Direito Previdenciário da OAB Piauí está à disposição também. Tá certo, muito obrigada. Lívia, você permanece aqui para a gente comentar um outro assunto também que é destaque aqui no nosso estado, o Hospital São Marcos, que é o principal centro de tratamento de câncer em Teresina,
suspendeu os atendimentos de pacientes provenientes do Sistema Único de Saúde e, de acordo com o estabelecimento de saúde, a falta temporária de medicamentos essenciais estariam provocando várias dificuldades financeiras também e fizeram com que tratamentos oncológicos fossem adiados. A Maria Helena enfrentou 585 quilômetros para receber no Hospital São Marcos uma medicação que ela precisa tomar todos os dias como continuidade do tratamento oncológico. A dona de casa saiu do município de Jurema, sul do Piauí, para Teresina e não conseguiu a medicação. Sempre recebi. Hoje, depois que eu estou tomando, hoje que aconteceu, que está sem o remédio. Hoje a senhora veio buscar e foi informada somente aqui que não tinha? Somente aqui, quando eu cheguei lá, na recepcionista, que ela falou que o remédio estava em falta. Eu ia levar só uma caixa. Aí quando ela faz a ficha para a gente vir pegar, que eu cheguei, falou, não tem nenhuma hoje. A Gildete saiu de Floriano, cerca de 240 quilômetros da capital, para fazer sessões de rádio e quimioterapia, que ela deu início há cerca de um mês. Mas, ao chegar no hospital, foi informada que teria que reagendar o atendimento. Quando eu cheguei, que eu subi lá em cima, a moça falou que não estava tendo remédio. E a senhora mora em Floriano? Moro em Floriano. Aí a senhora vai e vem? Vou e venho, vou e venho. E aí tá difícil, porque dinheiro não tem, eu não estou trabalhando. Eu não aguento trabalhar agora nesse exato momento, não. A Maria Helena e a Gildete estão na lista dos 1.058 pacientes oncológicos provenientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, que estão com atendimento suspenso no Hospital São Marcos. Essa quantidade de pacientes pode aumentar. O diretor técnico do hospital explica que a medida foi necessária em razão da falta de pagamento dos repasses acordados em contrato com a prefeitura. Infelizmente, a gente continua de portas abertas à população, isso tem que ficar muito claro. O São Marcos não fechou as portas para ninguém. O que acontece aqui, pela falta de repasses por parte da prefeitura, a gente não tem conseguido comprar a totalidade de medicamentos quimioterápicos que são necessários para aplicar nos pacientes que estão em tratamento. Então, o paciente vem ao São Marcos e, eventualmente, se não houver o medicamento disponível, a gente está remarcando e adiando o tratamento, na expectativa de que a prefeitura consiga solucionar o problema o quanto antes. O valor acumulado ao longo dos últimos anos é de aproximadamente 16 milhões de reais, entre a complementação mensal de 650 mil e emendas parlamentares que estão na Fundação Municipal de Saúde desde 2022 e nunca foram repassadas ao hospital. Nós fazemos o planejamento financeiro do hospital com base nos contratos que nós temos assinados. Eu não tenho como organizar as finanças do hospital, a diretoria do São Marcos não tem como organizar suas finanças se o contrato não é cumprido. Esse é um problema muito grave, porque são pessoas que estão em pleno tratamento, outras que estão descobrindo agora precisam iniciar o tratamento. E o Hospital São Marcos é o hospital de referência para o tratamento contra o câncer, para pessoas do Piauí inteiro, do Maranhão também, outros estados. Então, Lívia, esse é um debate que precisa se estender, mas não só debater, resolver a situação, né? Exato, Aline. A saúde pública de Teresina, ela tem muitos gargalos, é notório isso, por ser um problema histórico de demanda também, não somente de oferta, mas nessa situação específica do Hospital São Marcos, é um atendimento que ele é muito especializado e que ele atende e acomoda muitos pacientes que não têm condição de pagar um tratamento de câncer, né? E vamos lembrar que a gente está acompanhando aí o desenrolar dessa história desde o começo dessa gestão do Silvio Mendes. Ele já fez reuniões com a direção do Hospital São Marcos, já levou o caso para Brasília, mas nada tinha sido resolvido até agora. Exato. Havia um compasso de espera, principalmente porque houve a saída da ministra Nízia Trindade, que estava a par da situação, mas ao entrar o novo ministro, Juscelino Filho, houve um certo obstáculo, porque ele precisava entender qual era a saúde de Teresina e como ajudar. E um desses pontos é a questão do Hospital São Marcos e alguns débitos que aconteciam entre ele e entre a Fundação Municipal de Saúde. Então, existe uma participação necessária da bancada federal e da própria União para poder injetar recursos e conseguir viabilizar esse funcionamento. Então, já que você falou na Fundação Municipal de Saúde, hoje o presidente da FMS, Charles Silveira,
esteve aqui na TV Cidade Verde, no Jornal do Piauí, e falou durante a entrevista sobre esse assunto. Eu ouvi uma declaração, eu acho que até infeliz, do nosso querido e competente diretor técnico do hospital, dizendo que a prefeitura não repassou nenhum real para o Hospital São Marcos. E lembrar ele, talvez porque ele não seja da área de direito, assim, quem contrata o Hospital São Marcos é o SUS. E o SUS, ele é tripartite. Então lá, quando ele está recebendo aquele dinheiro, é para atender a população. E repito, nós não vamos encontrar uma solução mágica. A prefeitura não tem dinheiro para bancar e a gente precisa encontrar uma solução rápida, porque a população não pode sofrer. A população precisa de solução. E eu não acredito, é uma ilação minha, eu posso ser criticado, que se 60% do faturamento do hospital equivale a 6, 7 milhões de reais, e se eu pegar esse mesmo valor dos 40% que ele atende no privado, que deve ser bem mais, daria 10 milhões. Eu não acredito que os 650 mil seja o responsável pelo buraco financeiro que existe no hospital. Então é preciso que sejam revistas essas situações, para que a gente possa falar com propriedade. A gente sempre tem atendido, agora há divergência. Por quê? Porque a gente só pode atender aquilo que a gente tem condição de pagar. Na prefeitura, até por definição do Silvio, a gente só pode assumir o que a gente pode pagar. O que a gente não pode pagar, não pode assumir. É isso que está acontecendo nesse instante e que nós esperamos que as outras entidades, governo do Estado, a União, eu acho que principalmente a União, possa fazer um esforço no sentido de que a gente resolva com a brevidade possível e que a população não sofra, porque ela não pode ser atingida por uma situação financeira que não é da sua responsabilidade. Bom, diante dessa crise, essa discussão chegou novamente a Brasília. Isso, e só uma correção, o ministro é Alexandre Padilha, foi uma pequena troca. E sim, foi em nível de Brasília, porque precisa dessa participação, com a participação, inclusive, de deputados federais, piauienses e também senadores. Dentre eles, o coordenador da bancada, o deputado federal Merlong Solano, assim como também o deputado federal Florentino Neto e do senador Marcelo Castro, discutindo formas de fazer com que o Hospital São Marcos não pare de funcionar e que o Ministério seja participativo em relação a isso. Nossa bancada federal acaba de ter uma reunião com o Ministério, junto com o seu secretário executivo, Adriano Massuda. Quisemos ver toda a importância do São Marcos para os pacientes do Piauí e parte do Maranhão. E o secretário ficou de designar uma comissão o mais rapidamente possível. Na próxima semana estará em Teresina para dar um diagnóstico e estudar uma solução emergencial para que a população do Piauí não seja prejudicada com o fechamento ou com a dificuldade de atendimento que está tendo o São Marcos. E nós sabemos que o SUS ele é subfinanciado. O SUS recebe menos recursos do que a sua necessidade para atender as pessoas. E essa realidade está se apresentando lá no Hospital São Marcos, com alguns problemas que hão de ser avaliados, certo? Mas que nós temos que dar uma solução, porque o povo não pode se prejudicar. As pessoas que precisam de quimioterapia, precisam de uma cirurgia oncológica, precisam de uma consulta, de um diagnóstico, não podem ser as prejudicadas. O que ficou determinado após essa reunião da bancada com o Ministério da Saúde é que, na semana que vem, técnicos do Ministério da Saúde estarão aqui em Teresina, farão uma visita ao Hospital São Marcos. Vamos ver no que vai dar e se esses recursos vão chegar, porque o tratamento desses pacientes não pode, de jeito nenhum, descontinuar. Isso é verdade, Aline, até porque são vidas que estão contando com isso e por mais que hajam alguns impasses burocráticos entre as instituições e os poderes do município, do estado e até do Brasil, existe sim um apoio coletivo para que essa situação seja resolvida. Ok, Lívia Pessoa, muito obrigada. E a gente se vê novamente amanhã no nosso Sextou aqui com notícias, tá? Tá bom, bora ver se a gente vai combinar, porque toda vez a gente tá combinando nossa roupa agora, aí tem que ver se as cores vão combinar. Sintonia total. Obrigada, até amanhã.